Olá, estamos iniciando mais um podcast Inova Aí. Hoje o nosso convidado especial, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rural e também de Meio Ambiente da cidade de Piratini, que é uma cidade histórica, primeira capital de República da América Latina. O secretário Leonardo Polina tem formação em engenharia, é engenheiro agrônomo, foi jogador de futebol, é empresário, é empreendedor, também é agricultor, produtor, tem a experiência e a vivência e tem um desafio bastante grande que é desenvolver uma cidade da zona sul do Rio Grande e que é exemplo de toda a fatia da parte de baixo do estado, tem encontrado um pouco de dificuldade para se industrializar, para desenvolver-se, e o secretário tem feito um esforço e um trabalho bastante significativo nesse particular. Nos conte, secretário, que de novo está sendo implantado em Piratini. Primeiramente agradecer o convite, né, seu Joel? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, produzindo um pouco de conteúdo, digamos assim. E, e é bem como o senhor mencionou, culturalmente a nossa região paga um preço muito alto no quesito industrialização. E aí, se a gente for entrar no lado cultural, lado histórico, a gente tem N fatores que levaram como é que eu vou dizer, a pagar esse preço em relação a outras regiões do nosso estado. Então, como a nossa cidade é extremamente agrícola, pecuária, extremamente rural, digamos assim, a gente busca alternativas e meios para que consiga, baseado nisso, desenvolver cada vez mais o município, atrair novos investidores, novas iniciativas, enfim, de diversificar ao máximo possível não só a economia, mas como a cidade como um todo, né? E é nessa linha que a gente vem trabalhando junto e vem desenvolvendo a cidade como um todo. Certo. E a indústria está chegando a Piratini, né? Os anúncios feitos de investimentos externos que estão acontecendo lá dão conta de que é possível que se tenha de 2 a 3 mil empregos diretos e indiretos à medida em que as indústrias que foram anunciadas vierem a se instalar. Exato. Tendo em vista o que o senhor mencionou e a própria realidade do município, né? Piratini é uma cidade com um pouco mais de 20 mil habitantes. Aí o senhor falou num número de 3 mil empregos, né, seu Joel? Pô, isso assusta, né? É um número bem É significativo na bas- proporção do tamanho do Exato, é município. bastante relativo esse dado, né? Então, o que aconteceu? O governo mudou depois de 20 anos, assumiu uma nova gestão, uma nova pegada, digamos assim, uma nova filosofia de trabalho e de gerir a cidade como um todo, né? E conseguimos, através de muito empenho, muito esforço, e aí fica impossível não mencionar o nome do nosso prefeito Márcio e do antigo secretário que me antecedeu, Baiar, né, no desenvolvimento econômico, que fizeram uma turnê, digamos assim, por Santa Catarina e conseguiram prospectar uma multinacional que vai investir numa linha 100% genética brasileira de frangos. Então a gente já tem instalado em Piratini, em fase final de implantação, 4 unidades próprias da multinacional, essa que se chama West Apps, e posterior a isso vai se ramificar com produtores para poder replicar, né, essa criação de aves. E então é mais ou menos esse é um dos exemplos que a gente cita, né, entre outras empresas que a gente já está negociando, já está tentando prospectar e trazer para o nosso município para que isso reflita não só economicamente nos cofres da prefeitura e claro, como é que eu vou explicar, no comércio local, nos próprios habitantes, na cidade como um todo, mas para desenvolver cada vez mais a cidade, aumentar, fazer ela crescer. E esse é o intuito de todo mundo Sim. que está envolvido nesse processo. E a indústria em si, a cada emprego direto que ela cria, ela, dependendo do segmento do ramo, pode criar 2, 3 indiretos, né? Isso acaba repercutindo em todo o desenvolvimento do município. Com certeza, porque a criação de aves é uma criação basicamente familiar, né, seu João? Sim, A gente já conversou inúmeras vezes sobre esse assunto e a gente tem essas conversas periódicas. Vocês me ajudam muito nesse processo. Coincidentemente, essa é uma época do ano bastante significativa para mim, porque eu estou completei nesse final de semana que passou um ano à frente das pastas e eu tive como é que eu vou te dizer para o senhor, um crescimento pessoal gigantesco em virtude do meu dia a dia, em virtude do contato com o próprio instituto, a Jennifer também. O senhor e ela são pessoas extremamente importantes
desenvolver, né? Não vou dizer prepotente, dizer crescimento, mas vou dizer no desenvolvimento nosso como um todo. Então, esse reflexo vai ser bastante significativo e bastante palpável, digamos assim, porque diretamente já serão 10 parceiros, no caso 10 famílias impactadas, isso reflete diretamente nos cofres do município e na própria economia local, que vai movimentar, e posterior a isso já tem a implementação de um provável frigorífico, a gente vinha comentando que esse é um projeto ainda, não está em execução, não está em fase de discussões, de implementação, de vistoria de locais, enfim, não é uma coisa muito simples, o senhor sabe muito bem. Então, se isso vier a se concretizar, o que eu creio que sim, vai ter um impacto absurdo dentro da cidade e isso vai ficar notório de se ver e mensurar daqui a 2, 3 anos. Muda a história do município. Um outro aspecto importante é que a cidade de Piratini tem, primeiro, uma extensão territorial gigante, né? São 7.000 quilômetros de estrada. E essas terras são muito apropriadas para a produção de oliveiras. E o melhor azeite de oliva do mundo é justo do Rio Grande do Sul. Então temos um outro potencial considerável no interior, o que inclui a produção de uvas também, porque o paralelo 31 que passa nessa região é muito apropriado para tal, não é isso? Sim, como o senhor mencionou no começo da nossa conversa, do nosso papo, eu sou engenheiro agrônomo, então nesse aspecto eu consigo falar com uma certa propriedade. E a gente tem o privilégio, que também vai servir para complementar a resposta da West Aves, além de a gente conseguir prospectar, negociar, atrair essa multinacional para dentro da cidade, a gente tem um certo benefício que Piratini é uma cidade livre de aves migratórias, que para desenvolver uma genética 100%, como é que eu vou dizer, a parte das que já existem, 100% não dependente das outras genéticas, a gente tinha que ter esse pré-requisito que muito nos alavancou na hora de escolher para onde eles iriam, né? Claro. Nos auxiliou muito. E em decorrência disso também a gente tem um privilégio geográfico de estar localizado, como o senhor falou de novo, no paralelo 31. O que é o paralelo 31? É uma localização geográfica que remete muito aos melhores habitats, digamos assim, mundiais do cultivo tanto da oliveira quanto das videiras, no caso das uvas. Então a região da Campanha, ao qual a gente se faz parte, já existem vários investidores de extremo renome, investindo tanto em vinhos como em azeites. E até a gente havia conversado há um tempo atrás, porque eu sou muito ligado, a minha geração, quer dizer, é muito ligada às redes sociais. Então eu seguidamente estou ligado nas informações não só do Brasil como de fora. E a Forbes Agro, no caso, elencou que o Brasil o Brasil está entre os 10 melhores locais desse cultivo de azeites de oliva, e o Rio Grande do Sul domina esses locais. E dentro do Rio Grande do Sul, o Paralelo 31, puxando um pouco a brasa para o meu assado, é um dos melhores locais de se desenvolver essa cultura, essa prática. Sempre que a gente fala em inovação para cidades pequenas, as pessoas que estão na plateia ou assistindo ou participando da reunião se assustam e eles acham que é para grandes centros, né? Sim. Eles acham que é para lugares metropolitanos e na verdade não. Existem vários exemplos no Brasil, inclusive, de pequenas cidades que se voltaram para a área de inovação e o ganho proporcional à população, à comunidade, tanto econômico quanto social, é bastante vigoroso. Então as novas experiências hoje têm nos mostrado que é possível fazer inovação em qualquer lugar, desde que haja essa construção de um ecossistema de favorecimento. Porque hoje a grande problemática é você ter um talento perdido em Piratini. Ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem se desenvolver, ele não tem com quem buscar uma cooperação para o projeto que ele está desenvolvendo. Aí sim, ele vai embora, né? Exato. Se você tem lá um laboratório de inovação, como a cidade vai ter, que é um espaço como um coworking, onde ele vai poder se encontrar com outras mentes que pensam como ele, onde ele vai ter ali à disposição um curso para capacitar as suas aptidões, onde ele vai ter um espaço de fomento ao próprio empreendedorismo, que esse espaço permite, ele seguramente tem muito mais possibilidade de se desenvolver e permanecer na cidade do que ir embora e tornar a cidade apenas um espaço, que é o que acontece com algumas pequenas do nosso interior, predominantemente de mão de obra mais barata ou aposentados. Eu acho que o senhor tocou num ponto muito importante, que é a questão do engajamento da sociedade de Piratini como um todo, para que esse tipo de novas práticas, digamos assim, torne-se comum, né, seu João? Porque eu vou usar um exemplo meu, né?
vou falar com propriedade porque eu vou falar sobre a minha pessoa. Eu sou um desses jovens nem perto do talento que tem os meninos, né? Que vocês conheceram e tal. Mas que tive que sair por necessidade, digamos assim, né? Por busca de conhecimento. Saí de casa de 13 para 14 anos e agora, 20 anos depois, retornei e, como eu disse, há pouco tempo ainda na Câmara de Vereadores ainda comentei, eu consegui morar em algumas cidades, viajar bastante, conhecer bastante lugares, ter contato com pessoas que me abriram a mente, que me agregaram muito, como eu tenho periodicamente com vocês, por exemplo, e agora eu consegui, de alguma forma, levar isso para dentro da minha comunidade, uma cidade que eu não sou natural de Piratini, por exemplo, mas que há 25 anos abraçou a mim e a minha família, de forma muito boa, calorosa. Hoje eu me sinto mais piratiniense do que qualquer outro lugar. E não, como é que eu vou dizer, não renego meu berço, né, de forma alguma. Tenho muito orgulho da cidade que eu nasci e de tudo que a gente construiu lá durante um período pequeno, mas que, enfim, foi bastante importante. Só que hoje Piratini é o meu berço, é a cidade que eu vivo, é onde eu resolvi empreender, onde eu produzo junto com minha família. Sou produtor rural há muito tempo, então eu acredito que desenvolver isso nas pessoas, nos jovens principalmente, de ver que é possível viver lá, ganhar dinheiro lá, se desenvolver como pessoa lá. Eu acho que esse é o papel nosso, assim. O nosso secretariado hoje em Piratini é bastante jovem, vocês participam diretamente conosco, podem me ajudar nessa construção, e bastante pessoas que são do meu perfil, que foram seduzidos para voltar por essa ideia. Eu acho que o Márcio, nosso prefeito, tem um papel bastante importante nesse aspecto, porque ele conseguiu, falando de mim particularmente, me seduzir a criar ainda mais raiz dentro da cidade. Eu que morei em outros tantos centros, em cidades gigantescas e com muito mais facilidade, digamos assim, tecnológica e tudo mais, eu consigo hoje ver, suprir isso em Piratini, justamente por essa facilidade que o senhor está dizendo que a gente está tentando criar, né? Não só de ambiente de trabalho, mas em ambiente social, e essas facilidades que a gente está tentando levar para dentro da cidade. Então eu creio que esse braço que a gente está abrindo assim, é extremamente importante, e é muito gratificante a gente ver que em um curto espaço de tempo o quão está impactando na sociedade como um todo. Assim, né? Muito bem. Então recebemos no nosso podcast de hoje o secretário Leonardo Polina, que acaba de receber o título de cidadão piratinense. Ele cuida da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Rural e também do Meio Ambiente. São 3 frentes muito importantes para o desenvolvimento da cidade. É um secretário jovem, muito atuante, que sem dúvida nenhuma vai produzir um impacto no médio e longo prazo para Piratini. Obrigado, e suas considerações finais, secretário. Queria agradecer por essa descrição que o senhor fez a meu respeito. Eu creio que eu tenho que provar muita coisa para chegar aonde eu quero chegar, né, digamos assim, onde eu creio que eu consiga chegar, e também dizer que fiquei muito honrado com o título, porque a gente se mudou para lá há 25 anos e a gente construiu, se desenvolveu como cidadãos dentro de Piratini. Tenho orgulho de dizer que eu sou o mais novo de 3 irmãos que, assim que se formaram, tiveram o prazer de servir, de levar o seu conhecimento, seus dons para dentro da cidade. Tenho um irmão mais velho que é veterinário e uma irmã que é dentista. Eles atuaram, hoje não moram mais lá devido a opções e as nuances da vida, digamos assim, mas tem raiz lá. A gente tem uma propriedade rural que a gente atua todo mundo junto, e sou filho de 2 servidores públicos, digamos assim, né? Meus pais, sou filho de uma professora e de um ex-funcionário da Emater, um técnico agrícola, que se dedicaram praticamente a vida toda a servir a comunidade. Então hoje eu estar na condição que eu estou servindo me deixa muito orgulhoso, em virtude do que meus pais já provaram ser. Isso ao mesmo tempo me gera uma cobrança muito grande, porque o meu pai se desenvolveu e é um nome muito forte no meio rural onde eu atuo. Então todo mundo me cobra, se fosse 10% do teu pai já tá bom. E quando eu recebi o título, ainda comentei em público, assim, dizendo que vai ser muito difícil ser 10% do meu pai, porque tenho muito orgulho de dizer que ele foi um excelente profissional, é um excelente profissional, um excelente cidadão como um todo. E é isso, para mim é extremamente gratificante estar onde eu estou, e
ocupando essas pastas tão importantes, e o desenvolvimento econômico está diretamente ligado ao desenvolvimento rural, porque a nossa base é o campo, a nossa base é o produtor. Então eu tento linkar cada vez mais uma coisa a outra, um assunto importante a outro, mas não deixando esse outro lado que o senhor falou, de inovação, de tecnologia, de novas economias, porque eu creio que esse seja o caminho a ser seguido. Ainda umas 2 semanas atrás eu participei de um congresso, num encontro, um fórum estadual de secretário de Desenvolvimento Econômico, onde a gente já está batalhando para botar Piratini numa rota de carros elétricos. A gente quer buscar esse tipo de tecnologia. Num primeiro momento pode soar meio que que esse cara tá pensando, mas o senhor mesmo já me abriu os olhos várias vezes e a Jennifer nesse aspecto, que se a gente não se atualizar, a gente vai ficar fora de um caminho de desenvolvimento, de um trajeto, digamos assim. Então eu só tenho a agradecer pela oportunidade e por tudo que vocês colaboram com o meu dia a dia e com a nossa cidade como um todo. Eu acho que o Instituto tem um papel extremamente importante e vale salientar o como vocês atuam lá e o como vocês colaboram para o nosso desenvolver diariamente. E só agradecer a oportunidade e dizer que Piratini é uma cidade extremamente bonita, uma cidade extremamente turística. A gente quer cada vez mais aflorar esse lado, e fica o meu convite a todo mundo que nos assista, que nos escute, que assim que possível nos visite, conheça a nossa história. Piratini foi a primeira capital farroupilha, respira história pelos seus 4 cantos, mas tem um povo muito receptivo, muito hospitaleiro e produtivo. Eu gosto de bater nessa tecla, que Piratini produz muito. Temos que direcionar melhor as nossas forças, mas que existe muita força lá, existe muito potencial, isso é fato, e a gente espera evidenciar e concretizar cada vez mais isso dia após dia. Verdade. Tem um casario histórico tombado bastante significativo, né? Temos lá o Palácio do Governo, o Ministério da Guerra, várias casas bastante importantes do ponto de vista histórico, muito bem preservadas, e agora está surgindo um museu novo, inclusive, lá, né? Então tá bom, esse foi o nosso podcast de hoje. O secretário Leonardo Polina, Desenvolvimento Econômico, Rural e também do Meio Ambiente de Piratini. Até a próxima. Obrigado.